O projeto de lei que regulamenta as ações do governo de prevenção e combate às supostas ações terroristas preocupa tanto a ONU quanto entidades representativas de trabalhadores. Teve uma reunião na semana passada em que o autor do projeto, o deputado federal Major Vitor Hugo, o relator, o deputado federal também, o Biratã Sanderson, e integrantes de federações e confederações, bem como a Federação Nacional dos Policiais Federais, todos mantiveram a posição de que é preciso cautela para que a lei não seja usada como pretexto para reprimir os movimentos sindicais legítimos. E todos também lá acabaram propondo a inclusão no texto de um dispositivo determinando que a lei antiterrorismo só possa ser aplicada quando houver antes a decretação de estado de sítio, defesa e emergência. A gente quer saber um pouco mais sobre esse assunto e vamos conversar agora com o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Luiz Antônio Baldens, também nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Luiz Antônio. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje nessa manhã. Como é que você avalia esse cuidado, digamos assim, em torno desse projeto de lei, ainda está em tramitação no Congresso Nacional, que regulamenta as ações de prevenção e combate às supostas ações terroristas? Qual o risco que está sendo, digamos, visto nesse contexto todo? O Brasil, historicamente, viveu momentos distintos em relação ao terrorismo que acontece em outras partes do mundo. No primeiro momento, lá no passado, não se considerava sequer uma ação ocorrida no Brasil, não seja com uso de violência, seja com uso de explosivos, nenhuma dessas ações com objetivo criminoso, elas foram analisadas do ponto de vista de terrorismo, de ser uma ação terrorista. Então, os recentes acontecimentos, né, que já vem assolando o interior do Brasil, principalmente, com essas questões de domínio de cidades, do novo cangaço. Então, quando se pensou numa reformulação da lei antiterrorismo no Brasil, se pensou nisso, nessas ações assemelhadas ao terrorismo, mas não com os objetivos daqueles terrorismos teológicos, né, que a gente conhece do mundo árabe, das questões da Irlanda, da Espanha, né, desses grupos que realmente usam o terrorismo para chamar a atenção, para alcançar seus objetivos. No Brasil é diferente, a questão era muito ligada ao crime, à obtenção do lucro, do dinheiro. Para isso utilizava-se métodos violentos, né? Então a análise da nova lei começou por aí. Mas analisando esse novo texto, né, que está sendo proposto lá por nosso amigo, parceiro, o Major Vitor Hugo, que abriu as possibilidades até de discussão e correção de vários pontos, é justamente a extensão da interpretação desses atos, não só para esses atos criminosos, né, com uso de violência, explosivos e armamentos pesados, mas sim para aglomerações e tipos de movimentos que no texto proposto deixa muito subjetivo para alcançar qualquer grupo que venha se manifestar publicamente, né? Seja contra o governo, seja contra o Poder Judiciário, seja contra o governo municipal ou estadual, né? Qualquer tipo de manifestação. Então, esse tipo de subjetividade nós já aprendemos com o tempo que não fica bem positivado na lei a ponto de resguardar aquilo que se pretende, né? Então, essa extensão é que nos preocupa. E nós vimos vários pontos do texto, e a nossa federação propôs que para algumas situações ali, principalmente para movimentos sociais, né, que tenham algum ato assemelhado ao terrorismo, isso venha a ser dado interpretação objetiva naqueles casos de estado de sítio, onde o país está vivendo uma situação diferenciada politicamente, né, e que exige uma proteção maior dos brasileiros, da sociedade em geral. A gente tem vivido um momento em que os movimentos sociais têm ganhado força, a gente percebe essa tensão entre os três poderes, uma crise política instalada no país. Você identifica crimes já cometidos nesses últimos anos aqui no Brasil como sendo terroristas?
Não, nós percebemos que há um movimento nas redes sociais, né, nas principais, principalmente Twitter, Instagram, né, Facebook, há muitas falas, né, agressivas e em tons ameaçadores. Mas presencialmente, nós já vimos algum tempo atrás movimentos em que houve até reação policial, né, houve a contenção policial de alguns movimentos que, por exemplo, invadiam espaços, houve uma tentativa de invasão ao Itamaraty, em Brasília, alguns prédios públicos, né, sendo depredados. Então, o que se percebeu que aconteceu de objetivo, de real, foi isso. Mas isso foi feito por grupos representativos, até de categorias, ou de grupos indígenas, por exemplo, ou movimentos sociais. Não foi necessariamente um grupo voltado à utilização de métodos terroristas para alcançar seus objetivos. Então, é na hora de interpretar essas ações de forma assemelhada, análoga a uma ação terrorista, que nós temos que tomar cuidado, né? Uma vez que está positivado, que faz parte da nossa legislação, isso vai ser aplicado, né? As polícias vão ter que cumprir, os órgãos de segurança pública. Então é hora de cautela. Foi isso que nós cobramos tanto do autor, né, o Major Vitor Hugo, né, deputado federal, quanto o nosso colega da Polícia Federal, o Biratan Santos, que é o relator. Mas como ambos já demonstraram disposição em corrigir, eu acredito que temos uma chance, né, de colocar esse texto de uma forma que preserve realmente o Brasil de ações terroristas ou assemelhadas, né, ao terrorismo, mas de forma objetiva, não estendendo aos movimentos sociais, né, ou movimentos de reivindicação de uma forma geral. Luiz Antônio, nós vivemos um momento no Brasil de extrema tensão em algumas situações belicoso, mas o modelo de terrorismo que a gente já teve notícia aqui no Brasil não é o mesmo modelo que nós encontramos em outros países do mundo. Por isso é tão necessário mudar a legislação ao ponto de adaptá-la para identificar o que é realmente terrorismo nos moldes e modelos adotados, que possam vir a ser adotados eventualmente aqui no nosso país. É essa a sua análise? A nossa análise é que, para classificar um movimento como terrorista ou métodos terroristas, nós precisamos de uma investigação prévia e de uma equipe de inteligência, né, de uma estruturação dos órgãos de inteligência que façam essa classificação de forma objetiva, clara, e que isso ele fomente decisões do Estado através da segurança pública, né, dos órgãos de segurança pública, de forma a prevenir ou conter, caso venha realmente acontecer. Então, o que é necessário é que, numa situação normal, num país em momentos de paz, né, em momentos considerados normais, que essas ações de aglomeração ou de movimentos não sejam banalizadas ao alcançar o conceito de ações terroristas, né? A nossa ideia é que as investigações, as áreas de inteligência atuem de forma preventiva, né, e de forma consistente para analisar se de fato ali há uma chance de ser ação terrorista. É lógico que é um modelo que está sendo adotado no Brasil, né? Os países que sofrem com ações terroristas, eles se desdobram dia a dia para antecipar essas ações, né? Nós já vimos esses casos de ações antiterroristas preventivas acontecer na Itália, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha, na Irlanda. Então são países que já têm essa expertise, né? Já conhecem os grupos que agem utilizando esses formatos. No Brasil ainda não tem identificação de grupos específicos que utilizem ferramentas terroristas para alcançar seus objetivos, ainda que seja por motivação ideológica ou político-partidária, né, ou movido por algum sentimento de vontade política ou de escolha política. Então, esse é o nó que nós temos que desatar nesse projeto, sob pena dele ser rejeitado agora já no início, né, pela Câmara dos Deputados. Luiz Antônio Baldens, que é presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, a FENAPEF. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, seja sempre bem-vindo, bom dia e até uma próxima então, Luiz Antônio.
Tá, bom dia, foi um prazer falar com você. Agora são 7h52 na Tarde FM.